BYOD, ou Bring Your Own Device, significa traga o seu próprio dispositivo, que pode ser um tablet, pode ser um celular, é o seu aparelho sendo usado, sendo levado no trabalho ou na educação. Vamos dar uma olhada como isso começou. Primeiro, as corporações precisavam que os seus funcionários resolvessem algumas coisas remotamente. Então, essas corporações começaram a permitir que os funcionários eles trabalhassem em casa, que eles fizessem algumas demandas em casa, um pouco no local da empresa, um pouco em casa e um pouco em loco. E essa ideia de trabalhar remotamente está atingindo vários setores da sociedade e a educação também. Quando a gente fala em educação, a gente tem que falar do seguinte: o diagnóstico de quê? Da sua turma. Tem que ver a sua turma de interesse, quantos alunos tem. Se você é um gestor, tem que ver quantos professores têm celular. Eu posso compartilhar com você que eu já trabalhei em diversas instituições e recentemente é muito difícil que pelo menos a metade delas, a turma metade, não tenha aparelho próprio. Então depois do diagnóstico você vai saber quanto da turma tem e quanto da turma não tem. Aí você pode juntar dupla, pode juntar trio, ou no ideal, depois de fazer esse diagnóstico, ver quem que tem o celular e se todo mundo tiver, você já pode escolher alguma estratégia para trabalhar. A ideia do BYOD, ou BYOD, que significa traga o seu próprio dispositivo, vai ser incorporada quando cada um trouxer, ao invés do caderno, por exemplo, o celular. Eu disse ao invés, mas ele pode trazer o caderno e o celular, porque ele pode trabalhar com os dois. Depois, você pode fazer o quê? Começar a incorporar notas para ele fazer. Hoje em dia, com o uso do BYOD, os celulares eles podem fazer o texto, aí o aluno faz o texto e tira uma foto da aula atividade. Ele pode também incorporar um áudio. Ele coloca o texto digitado, tira uma foto da atividade, coloca o áudio do que ele achou. Por exemplo, fotossíntese, que é a minha área de ciências. Ele vai falar lá as impressões dele de fotossíntese, transformando isso num documento próprio. Além do áudio, ele pode colocar o vídeo, ele pode colocar programas que ele vai escrevendo e vai surgindo na tela, tudo dentro do próprio aparelho dele e vai ficando salvo nas coisas dele. Ele pode fazer o registro em áudio, vídeo e até você pode passar a matéria em PDF para o celular dele, ou com um conector USB, ou você pode deixar na nuvem e compartilhar com eles depois. Então a gente viu que as corporações usam, começaram a usar isso, foi expandido para a educação. A gente viu que se eu quiser usar isso, eu preciso fazer um diagnóstico na minha sala, ver quantas pessoas tem e se nem todo mundo tiver, a estratégia que eu utilizo para que todos possam participar. Vimos também que é como se fosse um caderno, ele vai anotando. E por que eu faço isso? Por que eu coloco o dispositivo dele? Por que eu tenho que trazer? Porque a gente que é docente, a gente precisa aprender com os nossos estudantes. A gente tem que ter uma pedagogia colaborativa. A gente aprende muito porque eles são nativos digitais e nós não. Se você deixa ele mexer no celular, no dispositivo, no tablet, ele acaba ensinando para você muita coisa. Eu já aprendi centenas de coisas com estudantes, de 6, de 8, de 10, de 20. Então, eu deixo na mão deles, eles conhecem macetes, esquemas, e eles ficam felizes. Eles ganham uma empatia com você, que você mostra que você não sabe, que você tem o conteúdo, que você tem o conhecimento que ele precisa adquirir, mas ele domina mais a ferramenta que você. Então a gente tem que ter essa humildade de saber que ele domina mais e aprender com eles. Essa via dupla de aprendizado faz com que ele se interesse mais, ele fique mais feliz com a aula e poder usar os dispositivos que ele usa no dia a dia que a gente não tem mais como segurar. Então, essa parte de aprender com eles, você usa o dispositivo dele ou de um colega e isso aumenta muito a vontade de aprender. Além disso, nós temos, por causa disso, uma geração que consegue mais digitar, que prefere digitar, do que outras que escrevem.
eu tenho alunos que têm uma caligrafia muito ruim, ou por problemas motores, ou por falta de habilidade, ou simplesmente por característica genética. O pai que escreve mal, a criança escreve com uma letra, por mais que ele capriche, ele tem dificuldade de aprender. E aí, quando ele pega o dispositivo dele, ele consegue escrever. Há programas, por exemplo, que ele vai falando e vai escrevendo, o áudio vai aparecendo. Então você dá a chance para aquele que sabe e consegue ter uma letra boa, uma caligrafia legal, escrever bem, se destacar, e aí você também começa a dar vazão para uma nova habilidade, que é a digitação ou a produção de textos com uso de tecnologia, como eu falei, o caso de digitação por voz. Eu queria compartilhar com você aqui, eu tinha um aluno que ele era muito abatido, muito cansado, estava sempre com sono, não se interessava pela aula. Quando eu incorporei algumas ferramentas e estratégias para colocar o BIOD dentro da sala de aula, esse aluno se transformou, um aluno animado, que estava antenado no que estava acontecendo, estava feliz, perguntava, participava, ajudava os colegas que tinham mais dificuldade. Então ele tinha dificuldade de escrever no caderno, produzir textos, e aí quem tinha facilidade de produzir textos e escrever no caderno, quem tinha essa facilidade e tinha dificuldade com as ferramentas tecnológicas, esse aluno começou a ajudar. Então você começa a atender mais públicos. E aqui eu coloquei para a gente lembrar dos aplicativos. Os aplicativos, você tem que escolher o aplicativo certo. E qual que é o certo? Diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico da sua sala. Para trabalhar com os dispositivos, cada um seu próprio. Se todo mundo não tiver, a escola tem que fornecer, você tem que fornecer um ou dois, e não precisa ser dispositivo de última geração. Pessoal, na verdade, dispositivos de 5 anos para trás são muito eficazes, eles têm muito recursos, tem muitos recursos gratuitos. Então, depende do que o professor quer, qual a matéria que você leciona, qual a sua faixa etária, mas tem. Então, não pensa em usar um monte, pensa em um dispositivo na sua turma e qual aplicativo usar. Um aplicativo de arte, um aplicativo de biologia, de ciências, de matemática, de língua portuguesa. Eu garanto para você que tem história, geografia, sociologia, filosofia. Garanto para você que tem todos esses aplicativos e que ele é compatível com uma vontade que você tem, com uma ideia, com aquela inquietação, né? Com aquela ansiedade que às vezes você tem, olha aquela turma mexendo no celular, você precisando falar para guardar, e aí você pensa, fala, puxa vida, eu podia dar um jeito de usar isso aqui pedagogicamente. Pode procurar lá que tem um aplicativo que atende às suas necessidades e não precisa de um celular top de linha, última geração. Celulares bem fraquinhos rodam muita coisa. Se você pegar 5 anos para cá, qualquer celular produzido em 2012, o mais simples que tiver, ele pode chamar seu aluno, deixar ele feliz e usar um aplicativo para fazer a sua aula. E isso, gente, chega nessa parte aqui, no engajamento e no comprometimento. A aula vai ficar melhor, o seu aluno vai ficar mais interessado, o seu aluno vai acreditar em você, porque aqui, ó, ele vê que ele pode falar as coisas para você, que você leva a sério, que você dá atenção, que você verdadeiramente aprende com ele. Então ele abre as portas, ele não vai ter recusa, ele vai conseguir ter uma relação de vontade de aprender, porque você criou essa empatia. Por fim, você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou controlar? Primeiro, gente, de todas as experiências que eu tive, escola particular, escola pública, a internet ainda é um problema. Ela cai, ela é lenta. Então, para você trabalhar com aplicativos com internet, tem que ser uma internet muito boa. Eu recomendo, inicialmente, você escolher um aplicativo offline. O que é isso? É aquele aplicativo que você vai para a sala de aula e aí não precisa de internet. Todo mundo trabalha, todo mundo faz o que precisa sem estar conectado à rede. Se você
tiver condições e intenções de fazer alguma coisa mais elaborada, conectada à rede, e aí você tem aquela preocupação, mas pô, como é que eu vou controlar esse aluno entrando em site errado, fazendo outras coisas? Existem mecanismos para você fazer a monitoria, como o FCPS e o Blue Lab, que são o quê? São ferramentas que controlam o acesso de todos os alunos. Se você quer que ele entre no site educacional, ele vai entrar só no site educacional. Se você quiser bloquear as redes sociais, você bloqueia. Se você quiser bloquear vídeos, você bloqueia. Ele deve fazer só o que está determinado pela aula. E como você consegue isso de uma maneira legal, sem que ele fique chateado? Ah, mas você vai bloquear? Não. Vou bloquear sim, porque a intenção dessa aula é que você faça tal atividade. O objetivo de aula é esse. Então, se a gente deixar claro isso para o aluno e ele usar o dispositivo dele, com certeza você vai ter melhoria. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque aí ele começa a divulgar. Eu não acreditava, mas assim, quando tem curtida, o vídeo expande mesmo. E por que é importante expandir? Porque você e eu, a gente gosta e a gente pensa em trazer essas tecnologias para as salas de aula e para essa nova geração se entender com a geração anterior. Então, se a gente não fizer alguma coisa para expandir e divulgar esses conhecimentos, eles vão demorar muito para chegar na escola e no estudante do século XXI. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Um grande abraço e até a próxima!